Salve, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um módulo muito bacana, muito legal esse módulo, tá? Então, nessa aula agora é uma aula explicativa sobre o que é o gráfico Kaji, beleza? Mas o gráfico Kaji, ele não é esse chocolate que você tá vendo aí, beleza? Ele não é esse gráfico aqui. Se você fizer uma pesquisa aqui no Google, ó, vai aparecer aqui algumas imagens de um chocolate, alguma coisa de cacau. Não é isso, tá bom? É um gráfico, tá? Então pesquisa certo, tá bom? Gráfico Kaji. E aí a gente vai pegar a base teórica para essa aula aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais como é que funciona, tá? Esse gráfico Kaji. Olha só que doideira, cara. Que gráfico maluco, né? Cara, como é que eu vou entender isso aqui? Eu só consigo, na minha base teórica aqui, te mostrar aqui nessa aula aqui, ó. Se a gente pegar e olhar assim, só por essa imagem, a única coisa que eu consigo ver é, por exemplo, um topo e um fundo, bem definidos, né? Vamos lá. Eu tenho algumas sequências de fundos aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa canetinha, tá? É um gráfico muito doido, cara. Muito doido. Eu já vou passar para você para que ele foi criado, tá? Pá, pum, pá, pum. Aqui eu tenho um range. Olha só quando ele é rompido. E é aqui que tá o O do Borogodó. É esse o meu ponto principal que eu quero te ensinar, o Kaji. Não é a operar exatamente no Kaji, tá? Por mais que tenha uma ou outra entrada que vale a pena a gente estar explorando ao longo do tempo com esse gráfico. Só que o nosso gráfico Kaji, ele não fica assim. Ele fica melhor, ele fica como se fosse umas histogramas. Se você já está nos acompanhando aí no YouTube, até já pegou a nossa tela operacional no módulo de direto ao ponto, você já viu que o nosso gráfico Kaji, ele é diferente desse. Por exemplo, se você colocar no Profit, assim, ó, sem nada, tá? Sem nada, o gráfico Kaji no Profit, tá? Eu tenho que aceitar os termos aqui, tá? Beleza. Ele vai ficar assim, ó, totalmente doido, tá? E qual que é a lógica disso aqui? Se você pegar e pesquisar outros vídeos aí no YouTube, você vai achar, tá? Tá vendo que tem uma linha fina e uma linha mais como se fosse um pouco mais grossa e mais branca, tá? Isso significa aqui, ó, que aqui é a parte de alta e as linhas fininhas é a parte de baixa. O que que seria isso? É fluxo de alta e fluxo de baixa, tá? A gente caiu até aqui nessa página, aqui, ó, que diz o seguinte, tá? Uma característica notável do gráfico KG é a ausência do eixo de tempo, ou seja, ele é um gráfico atemporal, tá? Ele é uma leitura de fluxo no gráfico. Que doideira. Quando eu vim aqui e li isso aqui, cara, por isso que é bom você entender o que você está fazendo, a Ferrari que você está dirigindo, óbvio. Mas não é o seu entendimento daquilo sobre alguma coisa que vai fazer você ganhar dinheiro ou não, tá? O que vai fazer você ganhar dinheiro é você entender e você conseguir aplicar e o seu entendimento não deu match. Realmente, cara, olha só, isso aqui realmente é o que diz, cara. É o que diz ser. E tá se provando ser realmente um gráfico de fluxo. Eu acredito, né? A própria Anelógica que colocou isso aqui é direto da Anelógica, né? Então, eu sempre venho olhar os documentos da Anelógica sobre os indicadores que existem. Eu venho na Anelógica. Eu não perco meu tempo indo aqui no YouTube e ver o Joãozinho falando sobre Graficadia. Eu já venho direto em quem criou a plataforma e quem disponibilizou esse tipo de gráfico pra gente, tá? Então, aqui, se você pegar, então você já sabe, o gráfico Kaji não é um chocolate, ele é um gráfico de fluxo, tá? Então, como é que eu coloco o Kaji aqui? Eu vou vir aqui em Profit, novo gráfico, vou vir aqui e vou vir aqui em mais e vou criar um layout do zero, tá? Então aqui nós temos o bendito gráfico de candlestick, tá? O gráfico mais operado é os 5 minutos, como a gente bem sabe, tá? E o que que acontece? A galera aí fora, eles usam o KG assim, ó, quer ver? A gente vem aqui que nem a gente tá no mini índice, tá? Existem vários tempos gráficos de KG, tá? Como é que funciona para colocar o gráfico KG? Você vai digitar o número de tick que você quer, tá? No nosso caso, no índice, é o 40 tick de KG que a gente usa, tá? Da mesma forma que a gente usa o 20p, 25p, 30p, 25R, 30R, 30, a numeração, ela se dá pelo valor do tick, tá? É 40 vezes o tick, tá bom? Do ativo, 40 vezes 5 é igual a quanto? 5 vezes 4, 200. 200 pontos cada uma das bainhas, tá? Então, vamos lá.
Como que coloca o KG? Você viu que eu dei ênfase na letra K? Exatamente. Então você vai pegar e vai colocar aqui 40K, tá? É o K, o cara que vai definir se você vai colocar o gráfico KG aí no seu gráfico, tá bom? Então vamos fazer isso, 40K. Percebe que ele é totalmente diferente do nosso aqui, ó. Olha só, olha só, e olha só, totalmente diferente. Sabe por quê? Por causa das nossas regras de coloração, cara, que elas deixam o gráfico KG mais simples. A Holy Power, se você pegar e botão direito, aqui ó, botão direito, né? Inserir regra de coloração e ir lá procurar por Holy Power e colocar em cima do KG. Ó os céus. Colocou ou não colocou? Eita. Vamos lá. Botão direito. Inserir. Vamos lá. Botão direito. Tá difícil. Botão direito. Inserir regra de coloração. Vamos ver aqui. Holy Force. Ele não tá validando. Mas aqui ele tá. Olha só que doideira. Por isso que é importante, ó, a gente já importar direto a minha tela operacional lá, gente. Olha só que doido. Se eu vim aqui e vou duplicar isso aqui. Eu vou duplicar. Eu vou criar uma cópia. Tá aqui a cópia, tá? Eu vou vir aqui e vou tirar. Que doideira. 40,1K. Que doideira, gente. O nosso gráfico de KG... O nosso gráfico de KG está totalmente diferente do KG do Profit. Por qual motivo isso? Não sei nem eu te falar. Mas eu só sei que é uma benção por ele estar assim. Que doideira, cara. Por que ele tá como um histograma? Olha aqui, ó. Deu uma bugada aqui na nossa trend, ó. Ah, claro. O gráfico KG aqui, né? Deixa eu ver as propriedades do KG aqui um pouquinho. Vamos explorar junto essa bagaça, cara. Porque logo de cara, quando eu coloquei... Deixa eu ver aqui como é que tá os parâmetros do nosso. Propriedades do nosso KG aqui. Botão direito. Propriedades. Candle. Desenhar linhas. Ponto figura. Quantidade. Aparência. Tape reading. Enfim, gente. Como a nossa é em barra e a do Profit é assim, não faço ideia. Por isso que você tem que importar a nossa tela operacional, tá? Por exemplo, aqui você tá com 25R, tá? Agora você vem aqui e coloca 40K. Basicamente é isso, cara. Então, provavelmente aqui, olha só que doideira, tá? Vem aqui, 25R. Vem aqui e seleciona Candlestick. Agora, a gente coloca 40K. Ah, já sei. Olha só. A gente tem que colocar, ó o segredinho, tá? A gente tem que colocar em Candlestick. Se deixar em automático, ele fica assim. Ó, lá em cima, Candlestick. Tá vendo? Com a regra de cor nossa, né? Tá vendo? Tem que colocar em Candlestick, tá? Segredinho Holy Trader. Ó, e descobri agora também, tá, gente? Porque foi tão no automático que eu peguei já no próprio layout que eu já tinha criado e botei o 40K direto. Olha só que doideira, cara. Ó, beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deletar só desse cara aqui, ó. Vou deletar. Deletei, tá? Então, o seguinte. A gente não tem indicador, não tem nada. A gente vai fazer um estudo, tá? Numa próxima aula do gráfico KG. Mas assim, coloca, tá? No dólar, a gente usa o 20. Vou colocar aqui. WDO. A gente não usa o 40K. A gente usa o 20K. A gente pela metade, tá? Beleza? Então, é o 40K. Aqui... Eu vou explicar um pouco mais essa teoria do KG, o que a gente precisa estar analisando melhor no KG, tá? Na próxima aula, certo? Que vai ser a aula de entendendo melhor o gráfico KG, tá bom? Na próxima aula não, daqui a 2 aulas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele, certo? Então, basicamente, esse é o gráfico KG nosso da Holy Trader, tá? É claro que a gente utiliza no nosso layout, tá? Topo, fundo, pivô, tudo isso não muda, tá, gente? Tá? Então, bora lá, vamos para a próxima aula, onde você vai entender para que vai servir o gráfico KG dentro do nosso operacional.